Bom dia a todos. Eu quero agradecer pela oportunidade, o convite, em nome da professora Silvia, e parabenizar também em nome do nosso presidente da OAB, onde eu não estou vendo. Ah, está correndo. Porque esse evento aqui é invejável, não só pela grandiosidade e pela importância dos temas que vocês vão tratar aí hoje, já trataram desde ontem até amanhã, mas também porque vocês tiveram uma coisa que a gente tenta há muito tempo lá em Cascavel, que é reunir as faculdades, sabe? Nós também temos várias faculdades de Direito lá, mas lá é um pouco difícil essa congregação acadêmica, e eu acho que por isso esse evento tem um grande mérito, dentre tantos outros, mas inclusive por essa possibilidade de reunir os alunos da graduação, os professores, os acadêmicos. Então, mais uma vez, meus parabéns aí em nome da Univel também e da comunidade acadêmica de Cascavel. Tá? Bom, eu vim aqui hoje para falar com vocês um pouquinho sobre a noção do Núcleo 4.0 da Justiça, que foi instituído pelo Conselho Nacional de Justiça. Mas para falar disso, eu queria só situar um pouco o tema no que diz respeito a essas ferramentas e estas tecnologias que estão sendo postas em operação no âmbito da prestação jurisdicional. E, para isso, eu quero fazer um rápido exercício com vocês, no sentido de chamar atenção para um detalhe do nosso cotidiano, da nossa experiência com essas tecnologias, com os gadgets, assim, por assim dizer, no âmbito do que a gente passa todo dia. Percebam, é muito intuitivo uma diferença que se opera com relação a uma mensagem de texto que você envia pelo WhatsApp, com relação a uma mensagem de áudio que você envia pelo WhatsApp, com relação a uma mensagem de direct que você manda pelo seu Instagram. E, aliás, tem até ligação telefônica, não sei se vocês já tiveram experiência com isso, mas tem uma coisa chamada ligação telefônica, que também é uma outra experiência no sentido da capacidade de comunicação. E tem uma coisa mais dinossáurica ainda, que é um negocinho chamado e-mail, que nós usávamos desde quando os dinossauros estavam aqui na Terra. Mas o e-mail, a forma como você se comunica no e-mail é completamente distinta das outras formas que eu acabei de mencionar aqui. Isso é intuitivo e é muito claro para nós em relação ao que a gente experimenta no dia a dia. Mas aí tem um filósofo canadense que tratava desse assunto, era um teórico da comunicação, chamava Marshall McLuhan. Ele, 30 anos antes da internet surgir, a internet, como a gente conhece comercialmente falando, começou lá em 1995. Ela já tinha começado antes, porque era um experimento militar americano que se prestava a assegurar uma capacidade de comunicação, ainda que se desse algum tipo de ataque nuclear, um ataque militar que inviabilizasse uma central em si de comunicações. Por isso que a internet é uma rede descentralizada, ele tem uma capacidade de comunicação que independe de um centro específico. Então, se fosse bombardeado Washington, a internet continuaria a funcionar nos Estados Unidos. Mas comercialmente, isso na época chamava ARPANET, né? Mas comercialmente ela começou lá por 1995. 30 anos antes, esse filósofo, Marshall McLuhan, ele cunhou uma noção e uma expressão que depois é disseminada e que é muito maior do que a frase em si, mas ele dizia assim: o meio é a mensagem. E com isso ele queria dizer que a depender do meio que você utiliza, a depender do meio que você comunica, a mensagem em si se altera. E, portanto, isso significa dizer que é o meio que dá conta de dizer aquilo que você está transmitindo e que está sendo recepcionado ou não pela mensagem. Muito mais à frente, agora recentemente, tem um outro autor que é sensacional, que é o Harari, que ele tem um livro sobre a sociedade da informação, no Nexus, e ele faz um paralelo bem legal sobre a comunicação, sobre a informação, e o quanto que o elemento da informação ele está ligado à nossa própria existência, inclusive corpórea. Ele diz,
Isso a gente pode até pensar num conceito de física quântica também, né, Robertson? Mas ele diz que isso é informação, essa madeira é uma informação, porque ela transmite uma informação, ainda que por meio dos seus átomos. Onde é que eu quero chegar com esse papo todo? É o seguinte, na medida em que nós temos a prática dos atos processuais, que se dão por vezes de forma oral, que se dão por vezes de forma escrita, que se dão por vezes por meio da videoconferência, que se dão por vezes por meio de plataformas digitais, você altera, e eu vou usar uma outra expressão para caracterizar isso, você perturba o meio como essa informação é transmitida e ela é recepcionada. Isso significa dizer o quê, em outras palavras? A depender do meio utilizado, isso impacta com relação ao que significa a prática do ato processual e, portanto, a prestação jurisdicional envolvida nisso. Daí que é importante entender a questão que envolve o meio onde a mensagem é transmitida. E isso entra muito mais em cena a partir dessa nossa experiência de absoluta e completa imersão numa dimensão do digital e do virtual que a jurisdição oferece, a partir do processo eletrônico, a partir dos atos remotos, a partir da prática dos atos virtuais. Isso tudo afeta a jurisdição. Isso tudo afeta o meio como se presta a jurisdição, como nós atuamos com relação à jurisdição, como a jurisdição é prestada e, mais do que tudo, como a jurisdição é sentida por aqueles que dela dependem, por aqueles que dela precisam. Ontem ainda estava lendo um trabalho do professor Felipe Dias, da Universidade de Lisboa, que ele trabalhava da distinção entre as audiências presenciais para as audiências virtuais. E até uma menção que ele fez é de que, no final das contas, para a justiça, para o Poder Judiciário, a parte mais importante é quem perdeu a causa. Porque quem perdeu a causa tem que saber que perdeu por uma razão legítima e fundamentada e adequada. E se convencer que, embora tenha se saído não vencedor de uma demanda, ainda assim ele não nega a legitimidade do sistema, inclusive por conta dos meios que são utilizados. Vou citar um outro caso que vocês devem ter visto, da semana passada, saiu no Migalhas, em outros sites de informação, daquele advogado que fez uma sustentação oral usando uma inteligência artificial, onde a inteligência artificial narrava, né, uma voz robotizada que narrava a sustentação oral. Aquilo ali, além de ser um escárnio, um despreparo, algo que não produz qualquer efeito válido para fins de convencimento dos julgadores, também é um elemento que caracteriza uma espécie de deslegitimação de um sistema como aquele. Dado que você, a partir do virtual, a partir das telas, a partir do distanciamento, inclusive físico, que se dá no âmbito da jurisdição, da audiência, do juiz, isso induz um certo relapso, ou um certo descaso de não desconsiderar a solenidade própria envolvida, a formalidade. Aquilo que o autor francês Antoine Garapon dizia que era o da ritualística própria dos atos processuais e dos atos judiciais. E o que eu estou querendo dizer de novo com isso? É de entender que determinados fenômenos da vida social, e eu diria, determinados fenômenos dos meios tecnológicos, eles impactam no âmbito daquilo que se presta enquanto jurisdição. Vou aqui dar um outro exemplo jurássico, para também tentar trazer a vocês a compreensão da dimensão disruptiva que isso assume. Há 20 anos atrás, se vocês tivessem que pedir a penhora de um dinheiro em conta de um devedor, em conta bancária de um devedor, você tinha duas opções. Ou você mandava um ofício pelo correio para o Banco Central do Brasil, em Brasília, para que o Banco Central mandasse também um ofício para cada uma das instituições financeiras do território nacional,
para que se pudesse informar se havia ou não uma conta corrente e um ativo financeiro localizado em nome de cada um daqueles devedores. Estou falando de 20 anos. Isso é ontem, para fins históricos, para fins da compreensão jurídica. E aí nós tivemos uma coisa sensacional que foi a criação, na época ainda chamado Bacenjude, hoje é o Cisbajude. E no Cisbajude, o Bacenjude permitiu que por meio de uma ordem por meio da internet, o juiz pudesse cadastrar o bloqueio e o CPF do devedor, e aquele rastreio atingisse todas as agências e todas as instituições financeiras do Brasil, de modo imediato, de modo eletrônico, de modo sem comprometer a efetividade da execução. Perceba uma coisa, a inclusão de uma ferramenta tecnológica como o Cisbajude contribuiu muito mais para a efetividade das execuções do que toda uma série de alterações legislativas que nós tivemos até então. E aqui, de novo, é o tecnológico perturbando o jurídico, perturbando não no sentido de incômodo, mas no sentido de alterar o jurídico, de permitir que uma nova tecnologia se traduza num novo meio de prestação jurisdicional. Lá também, 20 anos atrás, se eu tivesse que pedir a penhora de um imóvel, a regra do Código de Processo Civil, então ainda vigente, que era o de 1973, ele dizia: o local da penhora é o local onde está o bem. E aí isso exigia que você pedisse uma carta precatória e fosse até a comarca onde estava localizado o imóvel e ali pudesse se formalizar o auto de penhora e ali pudesse fazer a constrição para a execução. Aí surgiu uma alteração, ainda no CPC anterior, dizendo assim: não, se você tiver a matrícula atualizada do imóvel, a certidão da matrícula atualizada do imóvel, você vai poder pedir a penhora independente onde o imóvel se encontre. Você vai poder pedir a penhora sem precisar ir com uma carta precatória até o local onde está o imóvel. Isso ali, antes do uso do processo eletrônico, antes do uso disseminado da internet, você passou a ter a prática de um ato remoto. Porque o ato remoto não é só aquele que eu faço por meio da internet. É um ato remoto porque eu faço a penhora independente do local onde está o imóvel, com uma exibição da matrícula do bem. Veja que eu estou falando antes do processo eletrônico, também ali como uma tecnologia impactou e trouxe uma perturbação no modelo do sistema de prestação jurisdicional. Mas aí chegamos a 2021, e em 2021 o Conselho Nacional de Justiça instituiu o programa do que se chamou Justiça 4.0. E aí nós abrimos a porta para um novo meio de prestação jurisdicional. Nós abrimos a porta para algumas coisas que alteram, que impactam profundamente a forma como se presta a jurisdição. E ao introduzir esse tema, e trazer a vocês esse tema, eu queria destacar uma situação que envolve tanto da academia quanto dos profissionais, que é a do seguinte: muitas dessas inovações, dessas tecnologias, dessas ferramentas, elas são o que a gente chama de um elemento de irresistibilidade. Não é que nós não possamos resistir a isso, ou que nós não possamos criticar isso, ou que nós possamos discutir isso, ou protestar por isso. Mas é preciso que esse tipo de debate, é preciso que esse tipo de crítica, ele seja fundamentado. É preciso que essa crítica se dê a partir de elementos dogmáticos. Porque, do contrário, se a gente, por exemplo, não, mas eu não aceito, porque como que a inteligência artificial vai tomar o lugar do juiz? Ninguém disse que vai tomar o lugar do juiz. E não é isso que está se discutindo. Não é isso que, a não ser que você fique assistindo o Exterminador do Futuro. Mas não é isso que está se discutindo. Que a resolução do CNJ, por exemplo, que admite o uso da inteligência artificial como apoio na tomada de decisões, em nenhum momento trata da substituição do papel do julgador, em nenhum momento trata
da possibilidade de decisões automatizadas sem intervenção do ser humano. Não é disso que se trata. Então é preciso, quando a gente faz a crítica, também olhar para aspectos técnicos dogmáticos importantes. Ontem, teve aqui com vocês o Pereira, que é o presidente da OAB. E a OAB teve uma sacada genial em uma das consequências agora decorrentes do programa 4.0 da Justiça. O CNJ disse assim, olha, nós vamos instituir o domicílio judicial eletrônico. O domicílio judicial eletrônico, que todas as empresas são obrigadas a se cadastrar, e que se não se cadastrar estão sujeitas a consequências, dentre as quais, se não abrir uma citação online, pode ser multada, pode ter uma multa de até 5% do valor da causa. Tá? Isso vai demandar da parte dos empresários, da parte dos advogados, da parte da sociedade, uma séria preocupação quanto a isso, porque é sério, e isso é um dado que é uma comunicação processual a mais relevante de todas, que é a citação. Mas instituiu o domicílio judicial eletrônico. Já estava previsto desde 2015, mas o CNJ veio e tratou de regular a matéria. E nesse embalo, disse também mais uma coisa, olha, a partir de agora, os advogados não vão mais ser intimados dos atos pelo processo eletrônico. No nosso caso, do Tribunal de Justiça do Paraná, pelo Projude. Os advogados serão intimados pelas publicações no Diário da Justiça Eletrônica. O efeito prático disso é que, em tese, os advogados perderiam uma coisinha que estava lá na lei do processo eletrônico de 2006, que era o interregno, que era a carência da abertura do prazo de 10 dias para começar a contar o prazo. Quem faz estágio em escritório de advocacia sabe bem o quanto que o advogado trabalha com essa dimensão do prazo para abertura, para o início do prazo para abertura. Vejam, essa é uma imposição do CNJ que estão obrigados todos os tribunais do Brasil. A sacada genial que a OAB teve, a partir de uma abordagem técnica, foi o seguinte, olha, Tribunal de Justiça do Paraná, vamos combinar uma coisinha então. Tudo bem, vamos seguir a publicação do Diário da Justiça. Mas vamos sincronizar a publicação do Diário, com os 10 dias seguintes à prática do ato. E na prática isso significou assim, ainda que o advogado não abra o prazo no Projude, vai começar a contar do Diário da Justiça. Ele sincronizou a publicação do Diário com a abertura do prazo do Projude. Genial! Tecnicamente é genial. Não significou um retrocesso no aspecto da ferramenta implantada pelo CNJ, mas significou, para os advogados, sobretudo, um ganho de produtividade, um ganho de segurança jurídica até envolvida na prática desses atos. Esse é um exemplo para dizer o seguinte, não adianta sair gritando e criticando e dizendo que isso não pode, que a audiência por videoconferência não faz sentido, que a sessão de julgamento, que o plenário virtual é um equívoco, se vocês, nós, os estudantes, os profissionais, não tentarem e não discutirem tecnicamente esses elementos. Por exemplo, quando a gente discute as audiências por videoconferência, está marcando tempo, né, professor? Por exemplo, audiência por videoconferência. Tem uma voz corrente de que ela fragiliza a produção da prova, que você coloca uma testemunha na frente de uma câmera e ele está mais sujeito a mentir ou a ser influenciado. Tem uma voz corrente que trata disso. Ainda ontem nós estávamos discutindo com o grupo de pesquisa da PUC lá do Rio Grande do Sul, do professor Reicher. Estava vendo um estudo do professor da Universidade de Lisboa tratando disso e ele mostrou cientificamente que é exatamente o contrário que acontece. Porque ele mostrou, com base em levantamentos psicológicos, com base em estudos, inclusive epistemológicos, que quando se consideram os elementos não verbais da fala, há um viés cognitivo daquele que ouve, de interpretar outros sinais que não os verbais,
e com isso ser induzido mais facilmente a acreditar numa mentira. Ou seja, do ponto de vista teórico e segundo esses levantamentos psicológicos que se deu, é mais provável o juiz acreditar numa mentira presencial do que por videoconferência. Esse é um dado científico, não é um achismo daquele que critica ou não critica o modelo da videoconferência. Então vejam que olhar para esses fenômenos exige também olhar com alguma dimensão da técnica envolvida nisso e da dogmática que isso trata, para poder daí sim fazer a crítica que tem que ser feita. E aí, para não deixar de seguir o que me propôs aqui hoje, e para obedecer também ao tempo que é imposto com relação à fala, eu queria dizer também que dentro desse programa todo do 4.0 do CNJ tem várias plataformas. É o Cisbajude, é o Previjude, é o Sniper, que é uma modalidade de busca de bens ativos, tem o próprio domicílio judicial eletrônico, mas tem uma delas que está vinculada à noção da justiça 100% digital e também ao próprio balcão virtual, que é o chamado Núcleo da Justiça 4.0. Que é algo assim, meus caros, que merece uma profunda análise e uma compreensão do que está se passando com isso. E vou dar um exemplo real e concreto que já se deu e já se operou lá em Minas Gerais. Nós temos essa experiência no Paraná e em alguns outros casos, mas que é o seguinte. Vocês ouviram falar daquele caso do desastre da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, né? Aquilo atingiu milhares de pessoas, com muitas vítimas, com muitos danos, com muitas mortes, com uma consequência que todos nós acompanhamos pela imprensa e que foram dramáticas. Evidente que aquele fato, aquele desastre, ele gerou um monte de ações, gerou milhares de ações de pessoas que tiveram danos por conta do que se passou. Se eu não me engano, é em torno de 15 ou 20 mil ações foram protocoladas no Tribunal de Justiça de Minas Gerais por conta disso. O Tribunal de Minas Gerais criou, a partir do programa 4.0, um núcleo de justiça 4.0 para solucionar todos aqueles casos envolvendo a barragem de Brumadinho. Então se criou uma competência especializada de um conjunto, na verdade são 3 juízes que respondem por isso, mas uma competência especializada que, vejam, impacta no contexto do juiz natural que envolve a exigência da fixação da competência e que também tratou de superar um contexto ou unificar um contexto de competência territorial que envolveria cada uma daquelas ações. Porque aquele núcleo passou a ter competência em todo o estado de Minas Gerais para as causas que envolviam o desastre ambiental de Brumadinho. E isso significa traduzir para o âmbito do processo e trazer para o âmbito do processo um conceito que é elementar, e é elementar porque está no nosso dia a dia, que é o conceito do que se chama a ubiquidade do processo eletrônico. Quer dizer, a ubiquidade, que é parecido com o dom da onipresença divina, por assim dizer, mas aonde está a internet do celular de vocês? Onde está o teu Instagram? Está no teu aparelho? Está no teu smartphone? Está o teu WhatsApp está quando você acessa pelo computador, o teu WhatsApp está lá? Não, ele não está lá, ele está na nuvem. Ele está em todos os lugares em que você estiver e está na nuvem. Ele não está num lugar físico específico. O processo eletrônico também, ele não tem uma vinculação territorial física. Onde está o Projude? Me digam. Ah, tem um servidor lá no tribunal. Sim, é verdade. Depois tem um servidor espelho, que é onde fazem o backup disso. Mas onde está o processo eletrônico? Ele está em todos os lugares e ao mesmo tempo em lugar nenhum. Porque ele não existe enquanto elemento físico concreto. Ele existe enquanto elemento digital, mas não enquanto elemento físico. Quando você compreende essa obviedade da ubiquidade que trata o processo eletrônico, você passa a poder discutir e compreender que a própria noção da competência territorial, aqui vou dizer a competência territorial relativa, ela passa a tem que ser vista de uma outra forma.
Você não há mais... Qual é a diferença? Pergunto a vocês, não vou nem tocar na qualidade da jurisdição aqui, senão vão me acusar de bairrismo. Qual é a diferença que existe entre protocolar um processo em Cascavel, que tramita na justiça 100% digital, e protocolar, distribuir uma ação que tramita em Toledo, na justiça 100% digital? Qual é a diferença? Se a audiência vai ser virtual, se a prática dos atos vai se dar de modo remoto, se a atuação do juiz vai se dar por meio do processo eletrônico. Qual é a diferença física que envolve isso? Haverá algum prejuízo para a defesa ou para o autor, essa distinção territorial quanto à natureza relativa da competência? Aliás, é por isso que tem uma outra coisinha que vocês vão se lembrar lá do processo civil, que é a noção da prorrogação da competência. Quando você tem uma causa proposta num determinado juízo de incompetência territorial relativa e você não se insurge quanto à competência, o que acontece? Se prorroga a competência, aquele juízo que até então era incompetente em caráter relativo, passa a ser competente, dado o silêncio da outra parte. Isso já não é de agora, isso já é de muito antes de 1973, que tratava da prorrogação da competência. Então, se você olha para o processo eletrônico e traz essa noção da prorrogação da competência, e liga isso à noção da ubiquidade do processo eletrônico, isso quer dizer assim, aí tem coisa diferente. Aí tem coisa que a tecnologia alterou, que não foi a norma que mudou, que não foi o CPC que alterou, que não foi uma jurisprudência, foi uma imposição tecnológica. E, aliás, inclusive por conta do que nós passamos pelo período da pandemia. Mas a pandemia, além da tragédia toda que representou, ela significou, em grande parte, um amadurecimento precoce de todas essas ferramentas tecnológicas que hoje nós temos à disposição. Então, a minha mensagem, gente, é basicamente o seguinte: tem muita coisa boa, muita coisa nova, muita coisa moderna, mas a gente não pode, primeiro, olhar para isso tudo que está acontecendo e não se perguntar onde é que está a base disso, do aspecto doutrinário, legal, do aspecto jurídico que envolve essas tecnologias, porque elas também refletem essa evolução do nosso tempo no campo do jurídico. Por outro lado, não dá para sair igual conversa de bar, só criticando o que está vindo aí, sem que a gente possa se cuidar de fazer uma análise criteriosa quanto aos aspectos dogmáticos que envolvem isso. Porque é assim que a gente, primeiro, vai poder contribuir para a prestação jurisdicional e evitar fazer igual aquele advogado que fez uma sustentação oral por inteligência artificial, que foi horrível, inapto e completamente desnecessário, mas também que a gente vai poder atuar de uma maneira concreta no sentido de fazer isso como resultado para as nossas atividades profissionais, para as nossas atividades acadêmicas também, que isso se reflita de uma maneira geral numa qualificação do aspecto da prestação jurisdicional. Então, com isso, agradeço mais uma vez pela oportunidade, professora. Estarei aqui ouvindo as próximas palestras também. Obrigado.